Nós vamos para o segundo tópico do nosso estudo, onde nós estamos tratando sobre confiança em Deus e alegria nos ensinamentos do Rebbe. Hoje vamos falar mais sobre o bitachon, a confiança em Deus, que as duas coisas estão interligadas. Se você tiver alegria, isso já vai facilitar a tua confiança em Hashem, ou talvez você vai chegar à alegria, à satisfação, confiando, sabendo que está bem, e etov, vai ser bom, estamos em boas mãos, nas mãos de Deus, etc. Isso traz tranquilidade, paz de espírito e alegria. Então o Rebbe escreve na carta para alguém, o Rebbe descreve o que verdadeiramente significa bitachon. Então, o Rebbe fala, sabe o que significa bitachon? A verdadeira confiança em Hashem. Que mesmo naquelas situações que você não vê saída, não vê escapatória, não vê solução, você acha que está num beco sem saída, ou não só que você acha, talvez lhe disseram, lhe desenganaram, lhe falaram que pelos padrões lógicos, convencionais, pela natureza, etc., não há solução. Mas bitachon, confiança em Hashem, significa confiar em todas as circunstâncias e acima de qualquer dúvida, sempre confiar que seguramente yetov, tudo vai ser bom, tudo vai funcionar. E o bom que a gente fala é um bom palpável, visível aos nossos olhos, um bem que a gente possa com os nossos olhos carnais perceber. Em todas as áreas da vida, as pessoas devem pensar assim, seja em relação à sua parnassá, seu sustento, ganha-pão, que isso vai vir de forma abundante, seja na área de saúde, e assim por diante. E em relação a todos os assuntos, né, de cima, se fala em relação a Deus, aquilo que a natureza, o convencional, ou a lógica dita, isso não restringe, isso não limita, porque Deus é sobrenatural, Deus está acima das limitações, etc. Então, quando uma pessoa consegue se desprender do convencional, ele sabe, tudo bem, o mundo é regido por uma certa lógica, e tem os padrões convencionais, e tem estatísticas, e tem etc. Mas, quando a pessoa aqui embaixo consegue se sobrepor a todas essas limitações, consegue se elevar e se conectar com Deus de forma firme, com Deus infinito, ilimitado e todo-poderoso. Então, com isso, a pessoa se eleva acima desse plano terrestre e das suas limitações, e quando a pessoa assume essa atitude e age assim, como um Yehudi tem que agir, como uma pessoa de fé e com confiança absoluta no máximo, que o único dono do mundo para ele, de forma absoluta, aqui é Hashem, é Deus. Então, quando a pessoa está convencida disso, que de fato ele está nas mãos de Deus e depende somente dele, então a pessoa se torna meritória e consegue atrair essas dádivas, essas bênçãos, aquilo que ela necessita aqui de forma palpável no mundo terrestre, de forma tal que todos os assuntos da lógica, da natureza, não possam impedir aquilo que Hashem quer, que é bom e positivo para a pessoa, que aquilo vai acontecer. Nós já, antes de iniciar essa série, logo depois de Pesach, nós em 2 aulas seguidas falamos muito sobre o conceito de bitachon, de confiança em Deus, que isso significa confiar que na prática as coisas ocorrerão bem. Só uma síntese daquilo que a gente falou de forma extensa, que se encontra no Facebook, quem quiser acessar, que isso tem que se refletir na pessoa, no seu estado de espírito. Ou seja, que a pessoa está tranquila, a pessoa está sossegada, a pessoa está com paz de espírito e até com alegria, como a gente falou, sem preocupações. E na época a gente tinha perguntado, mas qual a certeza disso? Talvez eu não mereço, talvez eu não tenha tantos méritos, ou eu tenho certeza que talvez não procede, não é? Eu tenho, sei lá, quem não tem suas culpas no cartório, maneira de dizer, não é? Então, o Rebbe explicou que o conceito de bitachon, de confiança em Deus, literalmente, ele tem que se refletir não só na paz de espírito e tranquilidade da pessoa, mas sim também com uma atitude positiva
e não só de autossugestão, na qual a pessoa tem certeza, de fato, que vai ser bom. E vai ser bom não só o que Deus eventualmente acha que é bom, só que para nós parece o contrário. Não, vai ser bom de forma tangível, de forma palpável, o bom ideal que venha de forma explícita e revelada. Se a pessoa está em apuros, que Deus vai libertá-lo disso, vai salvá-lo disso. E nós perguntamos de onde vem a certeza disso, e nós trouxemos o famoso dito do terceiro Rebbe de Chabad, o Rebbe Tzemach Tzedek, que dizia em Yiddish, Trach's gut wird sein gut. Pense bem e será bem. Pense bem, pense positivo e vão ocorrer coisas positivas. Nós vimos daqui que, na realidade, o Rebbe estava nos dando a receita que o próprio pensamento em si, sabe o que vai atrair as coisas positivas? O fato de você estar de verdade pensando positivo. Ou seja, o nosso pensamento é poderosíssimo nisso, porque o nosso pensamento sincero reflete a nossa atitude. Então, se de fato nós estamos comprometidos com o bitachon, com a confiança em Deus, se de verdade nós confiamos em Deus, e se de verdade nós temos certeza e convicção que será bem, isso se transforma num mérito enorme para nós. Até o ponto que se fala que esse é o grande mérito, é isso que vai acabar atraindo o bem. Ou seja, aqui a nossa obrigação é se empenhar nisso, que não é uma coisa fácil, se imbuir desse espírito, interiorizar esse conceito, não só a nível intelectual, mas também a nível emocional, sentir de fato essa confiança e, mais do que isso, na prática, agir, não agir como se, não fazendo de conta, mas sim agir de fato com essa tranquilidade e paz de espírito de que nós temos a certeza e a convicção que estamos protegidos, que estamos abençoados, que teremos o bem de forma palpável, que nós estamos nos apoiando e nos baseando em Deus, e a pessoa deposita aqui sua fé e sua confiança em Deus. Nesse caso, o Rebbe diz, nem importa qual a situação natural, convencional, o que dizem os médicos, o que dizem os acionistas, ou que, sei lá, né? Se a pessoa está confiando em Deus, Deus é infinito, é ilimitado, Ele está acima de todas essas barreiras, essas limitativas do mundo terrestre. Então, portanto, o que é necessário ter? Bitachon, pensar bem. Pensar bem é um trabalho árduo. É mudar nossa forma de pensar, mudar nossos vícios de pensamento, às vezes, negativistas. E isso exige um esforço e empenho muito grande por parte da pessoa, dentro de si, consigo mesma. Mas no momento que a pessoa consegue se enquadrar nessa categoria de quem pensa bem, baseado numa confiança plena em Deus, isso a torna merecedora, isso faz ela fazer jus à bondade divina que vem em consequência e decorrência desse trabalho árduo dela, de se conscientizar, ficar imbuída da confiança em Deus, saber que Ele que rege o mundo, Ele é o dono do universo. E quanto mais a pessoa estiver se baseando de verdade no Criador, e no fundo da sua alma estar confiando apenas e tão somente nele, ponto de excluir de si as preocupações, então esse despertar da pessoa, isso já a torna merecedora e atrai e faz com que as coisas boas e positivas de fato aconteçam aqui, no plano terrestre, de forma palpável, visível. Então essa é a explicação do dito do Tzemach Tzedek. Pense bem, esse é o esforço que você tem que fazer. E isso é o que vai gerar, atrair, desencadear, que surja o bem, que venha o bem palpável. Ou seja, não é que pensar bem é algo associado ao bitachon, à confiança. Esse é o bitachon, essa é a confiança, essa é a atitude, isso que vai gerar as boas consequências. Conforme o Rebbe termina aquele pronunciamento dizendo que há um midrash que nos fala que foi pelo mérito do bitachon, foi pelo mérito da confiança em Deus que os nossos antepassados foram redimidos do Egito. Por isso que confiavam que Deus iria cumprir a promessa que ele fez aos patriarcas, de tirá-los da escravidão, do Egito, etc. Assim também continua o Midrash, que será pelo mérito dessa confiança em Deus que o povo de Israel será redimido na redenção final. Isso que fala o versículo, Krovai Yeshuati Lavo, está próxima, todo Yehudi deve confiar que a Yeshua, a salvação, está bem próxima, e pelo mérito da confiança nós nos tornamos merecedores.
Como o Rebbe escreve numa carta para alguém, saiba que quando Deus vê que nós nos encontramos no estado de espírito alegre, que nós estamos com alegria, que essa alegria é consequência derivada da confiança em Deus, então isso engrandece e fortalece de sobremaneira todos os assuntos pessoais do indivíduo. Ou seja, isso atrai as bênçãos para que ele possa ver de forma clara que há do que se alegrar. Né? Ele está alegre, ele não está alegre à toa. Deus vai mandar para ele todos os motivos para ele perceber que está muito claro que ele tem do que se alegrar. E como a gente já comentou também uma vez, aquilo que o Rebbe anterior falava, que ele viu que haviam exércitos treinados que quando os soldados estavam saindo para a batalha, para o fronte, eles saíam cantando marchas militares, enfim. Se pergunta, espera, não é que eles estão voltando da guerra vitoriosos, eles ainda nem saíram, eles vão começar a sair agora para a batalha, uma batalha perigosa no fronte, onde vão arriscar a vida, etc. Então qual o motivo e razão de sair cantando antes da vitória? O Rebbe explica, assim explicou o Rebbe anterior, que justamente o fato deles saírem cantando, isso é algo que aproxima a vitória. Ou seja, eles saindo, eles cantavam, entoavam uma marcha da vitória. Em outras palavras, já na hora de sair, eles saíam despertando uma confiança, aqui era uma autoconfiança, não é? Despertando uma confiança de que eles têm não só a capacidade de vencer, mas que de fato eles vão sair e voltar vitoriosos. Isso levantava a moral de toda a tropa, isso insuflava os ânimos e dava mais força e vigor e confiança para eles, isso ajudava de fato a eles vencerem. Então se fala que essa é uma das estratégias até militares, da pessoa aumentar a confiança, estar alegre por antecipação, estar certa e convicta da vitória. Isso em si, por si só já é capaz de aproximar e facilitar a vitória. O Rebbe fala, o mesmo se aplica a todos nós, ou seja, quando a gente tem essa alegria, demonstra essa alegria até por antecipação, então isso por si só já ajuda a atrair de fato todas as bênçãos aqui de forma palpável. Então quando a pessoa tem certeza e convicção que será bom, vai dar certo, etc., tem esse bitachon, então ele vai poder logo ver motivos claros para a sua alegria também. O Rebbe enfatiza esse assunto, escreve para uma pessoa, isso é muito importante saber, uma pessoa que inclusive já tinha uma brachá do Rebbe anterior, ele já tinha recebido até uma brachá. Em outras palavras, talvez muitos de nós tenhamos essa situação, que recebemos uma bênção, fomos abençoados, ou talvez a bênção já paira sobre nós, mas a pessoa demorou para isso se concretizar, ou por enquanto a situação não estava ideal, e a pessoa escreveu desabafando para o Rebbe. O Rebbe diz, olha, Deus nos livre de colocar dúvidas sobre as bênçãos se concretizarem, porque se a própria pessoa, aquele que é o beneficiário, se ele próprio duvida disso, se ele próprio coloca em dúvida a concretização das bênçãos, gam ken mekalkel chas veshalom et atzinorot. O Rebbe fala que isso Deus nos livre, entope, estraga os canais que atraem as bênçãos aqui. Então o fato de duvidar que a bênção vá se concretizar e que ela pode se concretizar, quando a própria pessoa questiona isso, duvida disso, Deus nos livre, isso entope os canais. Isso prejudica os canais, aqueles canais encarregados de por onde a bênção passa e chega até nós. Já que nós estamos próximos de Lag BaOmer, que é o dia do falecimento, a pessoa de Rabbi Shimon Bar Yochai, como falamos a vez passada, aqui, como em várias cartas, o Rebbe transcreveu textualmente, palavra por palavra, linhas do Zohar, uma famosa passagem do Zohar na porção de Tetzaveh. Nós vamos repetir agora esse Zohar e traduzir, já falamos sobre isso, o texto original em aramaico, mas que é uma passagem muito importante. Lá Rabbi Shimon Bar Yochai no Zohar escreve o seguinte, Tachazeh,
venha e veja, venha e observe, venha e contemple. Essa é uma linguagem de abertura dos ensinamentos do Zohar. Alma tata'a kaima lekablat adir. O mundo inferior, o nosso mundo inferior, ele está sempre perfilado e alinhado com o mundo superior. Vehu está sempre pronto para, é sempre um recipiente para receber os fluxos que emanam lá de cima. Vehu ikre iventava. E ele é chamado como de uma pedra preciosa, o nosso mundo. Ve'alma ila'a lo yahiv lei ela kegavna de ukayama. E aquilo que é proveniente do mundo, do universo superior, do universo espiritual, que é de onde emanam os fluxos divinos, se eles vão vir em forma de bênção. Deus nos livre, às vezes se vêem coisas negativas, então ele diz o que desencadeia e o que determina que tipo de coisa vai vir lá de cima. Então ele nos diz que o mundo, o universo superior espiritual, onde há todo o fluxo divino, ele só concede aqui ao mundo abaixo e suas criaturas o que estiver alinhado e de acordo com elas, com a sua postura, ou seja, da forma que o mundo inferior, as criaturas inferiores que somos nós, da forma que nós nos postamos, de acordo com a atitude que nós assumimos, é isso que nós vamos atrair e desencadear do plano superior. E o Zohar continua dizendo, se a pessoa se encontra aqui embaixo com um semblante iluminado, ou seja, com alegria, com estado de espírito elevado, com otimismo de forma positiva, etc. Então, o que acontece? Naharin leimileila, lhe mandam mais luminosidade de cima, ele está com um semblante iluminado aqui embaixo, lhe iluminam lá de cima, Yaer Hashem panav elecha, que Deus ilumine o seu semblante para ti. Deus nos livre, continua o Zohar e diz, Veihu kaima beatzivu, se a pessoa se encontra aqui entristecida, melancólica, angustiada, depressiva, etc., Deus nos livre, Yahavin lei dina bekablei, mandam lá de cima din, juízo, severidade, rigor, coisas envolvidas com isso, que não são as bênçãos explícitas. Por quê? Porque a pessoa aqui embaixo está angustiada, está entristecida, então ela recebe lá de cima coisas que angustiam, que entristecem, que deprimem, etc. Deus nos livre. Que Gavnada, por isso finaliza o Zohar aquela passagem e diz, por isso David HaMelech fala no Teilim, nos Salmos, Ivdu et Hashem besimcha, sirvam a Deus com alegria, sempre com alegria. Vechedva de Barnash, Mashich legabei, chedva acharaila. E saibam, nunca se esqueçam, não percam de vista que a alegria do ser humano aqui embaixo, ela traz sobre ele uma alegria superior, um fluxo de alegria e de bênçãos que vem lá de cima. E só complementando, avançando um pouco mais no conceito de bitachon, Rebbe fala que uma das diferenças entre a fé e bitachon, e confiança em Deus, nós já dissemos anteriormente que todo mundo que tem confiança seguramente tem fé, mas nem todos aqueles que têm fé também chegam à confiança. Às vezes a pessoa tem fé, acredita, mas não a ponto, acredita, mas não a ponto de confiar, isso impactar a sua atitude na prática, em termos práticos, na sua vida, cotidiano. Ele fala que uma das diferenças entre a fé e a confiança, a emuná, a fé é algo constante. A pessoa acredita, sempre acredita. Já o bitachon, a confiança, ou seja, essa certeza, Deus vai me ajudar na minha parnassá, no meu sustento, nada vai me faltar, ou na saúde, ou o que for, isso é algo, esse sentimento é algo que se desperta circunstancialmente, de acordo com as situações, de acordo com a necessidade, de acordo com as circunstâncias. Então, às vezes a pessoa, quando ela está ocupada com o trabalho, tem um negócio para fechar, ou etc., nesse instante ela aciona
ou evoca a sua confiança em Deus, naquilo que a Torá fala, o Berachecha Hashem Elokecha Bechol Asher Ta'aseh, que Deus irá te abençoar em tudo aquilo que você fizer. A pessoa tem que fazer, mas no final das contas o êxito e o sucesso depende da bênção divina. Então nessas horas a pessoa evoca e procura despertar e trazer à tona não só a sua fé, a fé sempre está presente, mas a sua confiança em Deus. Deus nos livre, às vezes a pessoa está passando por um aperto, por uma situação difícil. E pior ainda, às vezes a pessoa não vê saída, a pessoa não vê escapatória, a pessoa imagina que está num beco sem saída, seja de acordo com os caminhos convencionais da natureza, não vê como se salvar dessa. Mas se mesmo nesse momento a pessoa não se abalar e não cair em Yeush, abandono, desistência, entregar os pontos, Deus nos livre, e a pessoa às vezes fica questionando, bom, nessa situação, me'ain yavo ezri, de onde vai vir a minha ajuda, a minha salvação? Se nesses momentos a pessoa se manter convicta, certa e segura, ele está batuach é seguro, certo, mas batuach também vem de bitachon, ou seja, ele confia em Deus, ou seja, que Deus, que é todo-poderoso, ele é o soberano sobre a natureza e também o sobrenatural, ele pode até modificar a natureza e todos os padrões convencionais, se ele confia em Deus mesmo nessas situações, que ele seguramente vai salvá-lo, ajudá-lo, então vem a sequência do versículo lá no Salmo, que diz de fato, Ezri me'im Hashem, Moshe shamayim va'aretz, o meu auxílio, minha salvação vem de Deus, que ele é o Criador dos céus e da terra, e portanto ele não está limitado dentro das limitações de céus e terra do universo, ele é onipotente. Assim também o Rebbe diz numa carta a uma outra pessoa, que o povo de Israel, por natureza, são chamados de Maminim, pessoas que acreditam, Bnei Maminim, filhos daqueles que sempre acreditaram. Mas só o acreditar, às vezes, tem que manifestar essa fé. Ela tem que se expressar, justamente na hora do vamos ver. Ela tem que ser revelada, trazida à tona. Por isso se diz que nós temos que nos sentir com Deus do nosso lado, sentir que Deus está conosco. Isso que está escrito na Torá, Ve'atem adveikim b'Hashem Elokechem, vocês que estão colados, ligados a Deus, vosso Deus, Chaim kulchem hayom, estão todos vivos hoje em dia. Em outras palavras, o Rebbe diz para estar vivo, com vida, vitalidade, entusiasmo, alegria, né? Então isso depende do que? Estar ligado a Deus, conectado em Deus. E daí Chaim Kulchem, daí o Rebbe, com a expressão do Rebbe, isso é uma vida verdadeira, que significa não só ir empurrando mais um dia, ou sobrevivendo, etc., mas não, que a pessoa leva uma vida plena, uma vida com plenitude. Tudo. O que quer dizer uma vida plena? Não lhe falta nada. Como não lhe falta nada? Não lhe falta nada porque ele está ligado a Deus. Se ele está ligado a Deus, ele é meu pastor, nada me faltará. Ele está comigo, ele está me acompanhando, ele está me protegendo, ele está me abençoando. Portanto, a pessoa, ela vive de forma plena, sente isso de fato. E o Rebbe fala, naquela mesma carta para o indivíduo, que em resumo, quando uma pessoa, quando se fortalece na confiança em Deus, sabendo que Deus mandará para a pessoa motivos óbvios para ela saber do que ela deve estar alegre. Não que ela está alegre só por antecipação ou alegre por confiar em Deus, não, a pessoa tem certeza que ela vai sentir mais cedo ou mais tarde, quanto antes, se Deus quiser, de forma palpável, que há motivos para alegria e que há motivos para ela estar nesse estado de espírito elevado. E a pessoa está tão forte nessa confiança, essa confiança dela é tão intensa que isso influencia no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então se diz que nesse instante se acaba atraindo de cima essas bênçãos, para que o quanto antes a pessoa possa ver já com seus próprios olhos carnais que essa confiança que ele depositava em Deus era justificada e que de fato tudo foi bem, ocorreu bem, como podia se esperar, e justifica-se toda essa confiança em Hashem. Finalizando hoje mais uma carta do Rebbe
sobre confiança em Deus. Rebbe lá responde uma pessoa a respeito de bitachon, que essa pessoa perguntou, tudo bem, vamos dizer que eu confio em Deus, então eu posso esperar um milagre, e não é por aí. Na verdade, nós temos que fazer a nossa parte. A Torá nos diz que nós devemos procurar a solução pelos meios convencionais, agir de acordo com a natureza, e não ficar se apoiando apenas na nossa reza, oração, ou até na nossa atitude de confiança em Deus. Então, o Rebbe fala, as coisas não são contraditórias. Não há dúvida que além do bitachon, da confiança em Deus, tem que se fazer também o recipiente. Talvez você vai mandar jorrar bênçãos, mas prepare pelo menos o recipiente. Preparar o recipiente em casos de saúde significa ir procurar um médico, em casos de parnassá significa de sustento ir buscar um emprego, um trabalho e assim por diante. Assim fala a Torá, Deus irá lhe abençoar em tudo que você fizer. Ou seja, você tem que fazer alguma coisa para que a bênção de Deus possa recair e pairar sobre isso. Mas ao mesmo tempo, diz o Rebbe, se a pessoa achar, sabe o que, eu me curei porque esse médico é bom demais. Eu ganhei dinheiro porque eu fui esperto demais e fiz o negócio certo. Nesse instante, a pessoa está comprometendo tudo. Ou seja, ela está afetando e ferindo Midat HaBitachon, o aspecto de confiança em Deus. Ou seja, a pessoa tem que saber que, em última instância, ou em primeira instância, de quem vem a solução, a salvação, isso vem de Hashem. Apenas que Deus manda por intermédio desses recipientes naturais que a gente faz e produz. Por outro lado, uma pessoa não deve dispensar o recipiente. Ou seja, tem que fazer o recipiente. Mas o que fazer quando há situações onde nem o recipiente eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro para chegar naquele médico especial lá no exterior ou não sei o quê. Ou eu não tenho... O Rebbe diz, quando você não tem condições ou recursos para criar o recipiente, isso significa que no teu caso, naquele momento, nesse momento você está dispensado do recipiente. Ou seja, se pelas situações, pelas circunstâncias da vida, você não tem possibilidade, de criar o recipiente, então não se desanime, não se entristeça. Ou seja, Deus te colocou nessa situação. Se você não tem alcance, se você não tem possibilidade e recurso de criar mais recipientes, isso significa, nesse caso, e somente nesse caso, que a bênção divina irá vir, mesmo sem o teu recipiente pessoal. De qualquer forma, de tudo isso nós vemos a importância da fé, da confiança, e que leva a alegria, tranquilidade, paz de espírito. Não há dúvida que quanto nós precisamos disso nesse momento. Eu falo para vocês de Israel. Eu sei que a situação atual em Israel é bem diferente da situação atual que está se vivendo no Brasil, que nos deixa muito preocupados. Mas, se Deus quiser, vamos seguir todas as recomendações médicas, sanitárias, etc. Vamos agir com muito bom senso, muito cuidado e precaução para fazer tudo para nos proteger. E esperamos que muito em breve a gente possa logo sair dessa situação com saúde plena, fortalecidos, e que a gente veja a olho nu todos os motivos e razões para estarmos com alegria. Desde já eu desejo para vocês um Shabbat Shalom, um ótimo Shabbat para vocês, e se Deus quiser, nos reencontramos no domingo. Um forte abraço. Tudo de bom.